Olá, aqui é Carlos Gasparotto, falando diretamente de Birigui, a cidade pérola da Noroeste, a cidade do calçado infantil do estado de São Paulo. Amados, trago para você hoje uma mensagem maravilhosa, uma mensagem de unidade. Esta igreja se chama Comunidade Evangélica Unida, e nós prezamos pela nossa unidade, prezamos pela união do povo de Deus. A mensagem que eu trago hoje é a mensagem do Salmo 133, a união verdadeira. Eu e minha família acabamos de retornar de uma viagem maravilhosa para a cidade de Santos, pela qual pudemos rever nossos parentes e muitos irmãos em Cristo. Conseguimos também visitar alguns irmãos e irmãs idosos que nos acolheram com muito amor durante a nossa juventude, e orar com eles em íntima união fraternal. Conseguimos reunir cerca de 24 irmãos numa confraternização amável, num restaurante, onde pudemos rever irmãos que não víamos há décadas, e todos se deliciaram com muitos abraços e com um beijo fraternal. Dessa comunhão, Deus nos trouxe a lembrança, o Salmo 133, sobre o qual passaremos a fazer uma reflexão muito oportuna. O Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Essa é a mensagem do Salmo 133. Este salmo começa falando quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Viver em união transcende a ideia do convívio social amistoso, pois o apóstolo Paulo contendeu com Barnabé, mas ambos estavam unidos em Cristo. Neste salmo, o salmista Davi faz referência à união fraterna. O verso 1 expressa o desejo do salmista para... 2 Samuel 14:2. Enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher e disse-lhe: ora, finge que estás de luto, veste roupas de luto, não te unjas com óleo, e sê como uma mulher que há muitos dias está de luto por algum morto. Então, quando eles estavam tristes, eles não se ungiam com óleo. O óleo de alegria era um bem precioso no passado. Veja Marcos 14:3. E estando Jesus em Betânia, sentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro de alto valor, e quebrando o vaso, o derramou sobre a cabeça de Jesus. Jesus qualificou o ato daquela mulher com um significado especial, conforme Lucas 7:46. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. A comparação que o salmista estabelece não é com o óleo de alegria, antes ele compara a união ao óleo da unção, que era de uso exclusivo dos sacerdotes. Veja o verso 2 desse Salmo 133. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. O óleo da unção, após ser derramado sobre a fronte do sacerdote, escorria sobre a barba até atingir a orla do manto sacerdotal. A união fraternal é comparável ao óleo sagrado da unção, que era utilizado na unção dos sacerdotes,
e dos utensílios da tenda da congregação, conforme Êxodo 30, 31. O óleo era composto das principais especiarias da época e feito por um artista perfumista. Enquanto o óleo da unção não era permitido para o povo, a união fraternal não era vetada. Embora a união tenha o mesmo valor que o óleo da unção, dela todos deviam e podiam se utilizar sem restrição alguma. O salmista também compara a união ao orvalho do monte Hermon, que descia sobre os montes da preciosa Sião. O monte Hermon, nomeado também de montanha sagrada, ou de monte nevado, atinge altitude de 2.814 metros, quase 3 quilômetros de altura, tendo seu cume quase sempre coberto de neve, enquanto as terras ao redor são causticantes em decorrência do sol de verão. O orvalho proveniente do monte Hermon, com o derreter das neves, acabava por contemplar todos os montes em redor, característica que tornou possível ao salmista utilizá-lo como comparativo à união. Portanto, temos dois elementos no salmo: o óleo da unção, que após derramado sobre o sacerdote abrangia o seu corpo e suas vestes, e o orvalho do monte Hermon, que se expandia sobre os montes em derredor. Veja o verso 3, parte B: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É assim que termina o Salmo 133, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A chave para a interpretação deste salmo encontra-se nessa última afirmação do salmista. A fim de compreendermos a proposta deste salmo, primeiro precisamos responder as seguintes perguntas: onde o Senhor ordena a bênção? De qual bênção o salmista está falando? O que é bênção e vida para sempre? E que tipo de união é essa preciosa? Vejamos então a bênção ordenada pelo salmo. Após a queda, Deus determinou que a mulher tivesse filhos com dores, e o homem, por sua vez, que obtivesse o seu sustento também com dores. Vejam Gênesis 3,17. E Adão disse Deus: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. A determinação divina vinculou o trabalho como meio de obtenção do sustento diário e dos bens deste mundo. Veja o Gênesis 3,19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O homem, nem mais nem menos, comerá e viverá daquilo que trabalhar a terra, pois a terra por si só produzirá cardos e espinhos. Assim, o sustento do homem é a retribuição pelo seu trabalho. Enquanto que o sustento diário e os bens materiais que o homem adquire nesta vida são concedidos como retribuição pelo seu labor, a bênção de Deus é de graça e é concedida a todos que o buscam. Vejam Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. A bênção é diferente do trabalho. Somente a bênção do Senhor torna o homem pleno. As riquezas deste mundo são adquiridas pelo homem por meio do seu trabalho e com dores. No entanto, as riquezas que o homem adquire de Deus não resultam do seu trabalho, antes, graciosamente, Deus lhe concede. Eu sempre digo que Deus me deu uma casa
que eu não tenho condições financeiras de adquirir, porque é bênção de Deus, é uma casa grande, muito grande, e eu louvo a Deus porque é uma bênção, e bênção Deus dá gratuitamente. Bênção não é resultado do trabalho do homem, mas é resultado da graça de Deus. Deus estipulou que o homem haveria de comer do fruto do seu trabalho. O apóstolo Paulo alertou que aqueles que buscam riquezas deste mundo traspassariam suas almas com muitas dores. Em 1 Timóteo 6,10 ele diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo está dizendo que não adianta o homem renunciar ao culto da igreja de Deus para trabalhar, porque esse desejo incessante por dinheiro, a fim de trocar o culto pelo trabalho, acaba sendo uma espécie de mal na busca de cobiça. É certo que a bênção que o Senhor ordena não se refere ao sustento diário ou a bens materiais, pois se assim fosse, Deus invalidaria a sua própria palavra. Até mesmo Cristo não se furtou à determinação de Deus, pois ao ser encarnado, o Verbo de Deus se sujeitou às mesmas fraquezas e obrigações dos homens que o cercavam. Em Isaías 53:3, Deus falou para o profeta: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. É preciso dizer que em nossos dias é comum se propagar a ideia de que tudo é bênção de Deus. Muitos prometem e profetizam bênçãos como casa, emprego, carro, casamento, etc. É comum apresentarem um veículo como bênção de Deus, mas se esquecem de que a bênção de Deus não acrescenta dores, tais como um carnê, impostos e PVA, combustível, pedágios, estacionamentos e assaltos. Esquecem que o vizinho que não serve a Deus também adquire casa, carro, emprego, e nem por isso é participante da bênção que verdadeiramente enriquece. Observe o que diz o apóstolo Paulo em Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Todas as necessidades dos cristãos serão supridas por Deus, segundo as suas riquezas em glória, por intermédio de Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo. Ele não prometeu riquezas, mas que supriria as necessidades em glória por Cristo Jesus. E por que isso? Porque Ele não invalidará a sua palavra, visto que o homem comerá todos os dias da sua vida o que a terra produzir, segundo o trabalho de quem a lavrar com dores. Mas sobre qual bênção trata o salmista Davi nesse salmo? Qual é a bênção do Salmo 133? Em primeiro lugar, a bênção do Salmo tem um local, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, termina o Salmo. Ali onde? O ali do salmista aponta especificamente para o Monte Sião. Davi faz referência à cidade de Sião, a Jerusalém, a cidade do grande Deus, porque Sião fica no centro de Jerusalém. O Salmo 48, verso 1 também diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Sião pertence ao grande Senhor, ela é a cidade de Deus, estabelecida sobre um dos montes, que recebem do orvalho
que vem do Monte Hermon. Sobre esse monte Sião, hoje há uma mesquita muçulmana, e dentro dessa mesquita chamada o Templo do Monte, está o monte onde Abraão pretendia sacrificar o seu filho Isaque. Esse monte, ele é o lugar mais sagrado pelo povo judeu. Não é o Muro das Lamentações que é o lugar mais sagrado do povo judeu, mas é o monte do templo. E eles estão proibidos de lá entrar, porque ali hoje é um templo muçulmano. E porque Sião é o lugar que o Senhor ordena a bênção, porque de Sião haveria de vir o Salvador. Vejam Romanos 11, 26. Nesse capítulo 11 de Romanos, Paulo fala do seu povo, da sua desobediência e da sua restauração por meio do verdadeiro Messias, que é Cristo. Romanos 11, 26 dizia assim: todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o Salvador, e desviará de Jacó as suas impiedades. Quando apontou para Sião como sendo o lugar que o Senhor ordena a bênção, o salmista não tinha em mente carros, cavaleiros, mulheres e reinos, mas visava a bênção da salvação. De Sião viria o libertador, de lá viria a redenção que desviaria de Jacó as suas impiedades. De Sião veio o Senhor Jesus, que tira o pecado do mundo. Carros, cavaleiros, reinos e mulheres são conquistados através da força do seu trabalho, porém a salvação somente através daquele que viria de Sião. O homem se sustém do pão adquirido com dores, porém a bênção da vida eterna só é possível através das palavras que saem da boca de Deus. Somente em tais palavras se adquire a bênção e a vida para sempre, e o Senhor que concede a bênção e a vida eterna. A salvação do Senhor é a verdadeira riqueza, pois trata de bens eternos que não acrescentam dores. A salvação do Senhor é a verdadeira riqueza, pois trata de bens eternos que não acrescentam dores. Em segundo lugar, o Senhor ordena a sua bênção somente sobre os que obedecem a sua palavra. E qual bênção o homem espera alcançar de Deus? A bênção da salvação. Salmo 3,8: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Basta esperar em Deus, porque é Ele quem trabalha para prover o homem de bênçãos eternas. Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Com relação ao labor diário, é da alçada do homem prover o seu próprio sustento, mas com relação à salvação, o homem deve esperar naquele que trabalha em seu favor. Em nossos dias, muitos querem inverter esses papéis. Com relação ao sustento diário, querem que Deus lhes dê o seu sustento, o que contraria a determinação divina dada no Éden, porque dizem viver pela fé. Não existe isso de viver pela fé e esperar cair do céu o pão de cada dia, como aconteceu no tempo de Moisés. Quanto à salvação, querem fazer a obra do Senhor, sendo que expressamente Deus afirmou em Isaías 55:2: porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto de vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com a gordura. Aquele que ouve atentamente a voz do Senhor, que diz: crede naquele que Ele enviou, João 5,38, se deleitará com alegria com a obra que o Senhor realizará na sua vida. Muitos desejam e outros dizem que realizam a obra de Deus,
fazem como os ouvintes de Jesus e ficam se perguntando como realizar a obra de Deus. E Jesus responde em João 6,28. Aliás, eles perguntam, né? Em João 6,28. Disseram-lhe, pois, que faremos para realizarmos a obra de Deus, as obras de Deus? E Jesus responde que a obra de Deus é fazer com que os homens creiam no enviado por ele. João 6,29. Jesus lhes respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. Ora, é impossível o homem realizar a obra de Deus, visto que a sua obra consiste em convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, que é uma obra patrocinada pelo Espírito Santo. A multidão que foi atrás de Jesus queria saber como realizar a obra de Deus, porém esperava que Deus realizasse o que foi determinado a todos os homens fazerem. Em João 6,26, Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Jesus demonstrou saber qual a intenção da multidão que o seguia. Buscavam ser saciados com o pão cotidiano, mas não o buscavam porque criam na sua palavra. Jesus alerta a qualquer que queira segui-lo, que o buscasse, ou seja, que trabalhasse pela comida que permanece para a vida eterna, e não pelo mantimento diário. Vejam João 6,27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este Deus o Pai o selou. O que o Senhor ordena como bênção, segundo esse Salmo 133? Que bênção o Senhor prometeu a Davi, seu servo. Deus prometeu abençoar a casa de Davi, dando-lhe um filho proveniente das suas entranhas, e o reinado do seu filho seria para sempre, conforme 2 Samuel 7,29. Se, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. Davi compreendera a promessa de Deus a ele, feita pessoalmente pelo anjo do Senhor, que o seu descendente herdaria o seu trono, e esse trono seria eterno para sempre. Salomão herdou o trono de Davi, seu pai, mas não o herdou para sempre. Então o texto estava se referindo ao Messias que havia de vir, que proviria da descendência do rei Davi. E por que a casa do salmista seria bendita? A resposta é porque a salvação do Senhor que viria de Sião surgiria como um renovo através da sua descendência. 2 Samuel 7, de 12 a 16. Promessa de Deus a Davi: quando seus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será firme para sempre. Vejam que esse herdeiro de Davi edificaria uma casa ao nome de Deus. E qual casa Jesus edificou?
O mais certo seria perguntar: que casa Jesus está edificando para Deus? A casa que Jesus está edificando para Deus não é feito de pedras nem tijolos, mas é casa espiritual. A casa que Jesus está edificando para Deus é a sua igreja. A casa de Deus que Cristo está edificando é a sua igreja. Outra coisa interessante desse texto é que se Jesus desobedecesse a Deus como homem, ele passaria por disciplina e por açoites, diz esse texto. Muitos não conhecem esse texto, porque desconhecem a natureza humana de Cristo enquanto esteve aqui na terra. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele abriu mão da sua divindade. Portanto, Cristo era 100% homem enquanto exerceu o seu ministério. E enquanto exerceu o seu ministério como homem, ele passou por todas as dificuldades físicas que os homens passam, todas elas. E ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se até a morte de cruz. Do mesmo modo que o orvalho do monte Hermão alcança os montes em redor, a mesma bênção estabelecida no monte denominado de o Senhor proverá a Abraão, ele se propagou até chegar ao monte Sião na linhagem de Davi, e dali a bem-aventurança alcançou os confins da terra por meio do descendente prometido. Abraão alcançou a bênção do Senhor porque obedeceu. Veja Gênesis 22:18: e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Assim como era bendita a descendência de Davi, era bendita a descendência de Abraão, porque ambos foram servos obedientes do Deus Altíssimo. Em Deuteronômio 11:27 está escrito: a bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje eu vos mando. Qualquer que queira ser participante da bênção que Abraão alcançou, necessita obedecer à voz do Senhor, pois é dela que advém a bênção a todas as nações da terra, ou seja, através do descendente que é Cristo, o filho de Davi. A palavra que ordena a bênção é muito clara. Veja Isaías 55, de 1 a 3. Ó vós todos que tendes sede, vindes às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente, diz o Senhor, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Pastor, porque Deus manda comer gordura se a gordura faz mal para o coração? Deus jamais daria uma ordem que faria mal à saúde do homem. A gordura que faz mal ao coração do homem é a gordura química, é a gordura trans, não a gordura animal. Pode comer carne com gordura, sim. Não vá atrás de médicos fantasiosos, porque a carne mais gostosa é aquela carne que tem um pedaço de gordura junto. Basta obedecer como fez o crente Abraão, que todos os homens serão participantes da mesma bênção prometida a Davi, proveniente do descendente que é Cristo. Se você obedecer, você herdará essas bênçãos. Basta ouvir atentamente que você receberá a vida eterna, fará parte de uma aliança perpétua, pois adquirirá da mesma bênção concedida a Davi, sendo co-herdeiro com o seu descendente. A união fraternal contida no Salmo. De que união?
o salmista está fazendo referência. É comum a maioria das religiões apregoarem a união da família, da nação, da igreja, como instituição, e a união no mundo. Para tanto, apontam o altruísmo, a tolerância e a simpatia para com o próximo, e a fraternidade com o próximo. Sabemos que a harmonia é imprescindível para o convívio em qualquer segmento social. Porém, a união que o salmista faz referência neste salmo se refere a bons relacionamentos humanos? Perguntamos nós. Antes de responder, observe o que o apóstolo Paulo destaca em Romanos 9, versículo 6. Não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Ou seja, nem todos os que pertenciam ao povo de Israel eram de fato irmãos. Todos de Israel eram descendentes de Abraão, porém nem todos eram de fato filhos espirituais de Abraão. Em Romanos 9,7, Paulo acentua: nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. E nós sabemos que os filhos de Ismael são descendentes biológicos de Abraão, mas não são filhos espirituais de Abraão, porque não creem no Messias, no Cristo ressurreto. E de que união o Salmo 133 está tratando? Está tratando dos descendentes da carne de Abraão, ou da união pertinente aos filhos de Deus? O que é bom e suave, que diz esse salmo? A resposta é: bom e suave é ter fardo e jugo de filho. Bom e suave é ter fardo e jugo de filho. Jesus recomendou que aprendessem dele, porque ele era manso e humilde de coração. Em Mateus 11, 29 e 30 ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos aqueles que tomam o jugo de Cristo e aprendem dele, recebem de Deus poder para serem feitos filhos de Deus. Portanto, o Salmo 133 fala especificamente da união pertinente aos filhos de Deus, e não aos filhos biológicos de Abraão. Quão bom é levar o fardo de filho, quão suave é ter o jugo de filho. Tudo isso é proporcionado aos que receberam a bênção da vida e a vida eterna do Senhor, todos quantos se unem ao descendente de Abraão. Ora, o salmista nos informa através do verso 3, a parte B, que em Sião o Senhor ordena a bênção, concedendo-lhes vida para sempre. Ora, a bênção de Sião é concedida aos filhos, e os filhos são aqueles que compartilham da vida para sempre, ou seja, que vivem em união, que vivem em Deus. O apóstolo João também fala dessa união, em 1 João 1, versículo 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Para entendermos bem a natureza dessa união, nos lembramos que o apóstolo Paulo contendeu com Barnabé, numa viagem missionária, Atos 15, 39, e tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas apesar de se apartarem um do outro, contudo, eles viviam em união. Como é que pode ser isso? É que viver em união transcende a ideia do convívio social amistoso. Quando Paulo e Barnabé aceitaram a Cristo, tornaram-se novas criaturas por estarem em Cristo. O fato de estar em Cristo é o que determina o viver em união. Ambos, Paulo e Barnabé, eram filhos de Deus pela fé em Cristo,
e a contenda que houve entre eles não desfez essa união perfeita em Cristo. Queridos irmãos, este exemplo de relacionamento nos mostra que mesmo que tenhamos divergência entre nós, uns com os outros, essa união não pode ficar prejudicada. Relembramos aqui que nessa união a divergência não pode existir em relação à palavra de Deus, porque como Pedro nos ensinou, a palavra não pode ser de particular interpretação. Então não podemos brigar, discutir em questão de doutrina, porque a palavra só tem uma interpretação. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então por que temos tantas doutrinas, pastores? Se temos tantas doutrinas diferentes, isso existe porque os homens não suportam a sã doutrina, como Paulo mencionou a Timóteo. Muitos não querem abrir mão dos seus pensamentos para se dobrarem à verdade única do texto bíblico. A paz que Cristo concede não é conforme a paz do mundo, pois a paz de Cristo só é possível nele. Eu vos dou a minha paz, disse o Senhor, não vou-la dou como o mundo a dá, porque o mundo jaz no maligno. Cristo não veio resolver a falta de paz que há no mundo, mas veio estabelecer a paz entre Deus e os homens. Preste atenção, Cristo não veio resolver a falta de paz que há no mundo, mas veio estabelecer a paz entre Deus e os homens, porque Ele veio tirar a inimizade que havia entre Deus e os homens pela desobediência de Adão. Conforme Paulo fala em Efésios, Ele veio derrubar a parede de separação que havia entre gregos e judeus, entre homens e mulheres, entre orientais e ocidentais. Quanto ao mundo, é pertinente a aflição, e portanto resta aos que têm paz com Deus não se atemorizarem. Não tenhamos medo do futuro. Num dos salmos, Davi escreveu: eu não tenho medo de más notícias. Você também. Tome posse dessa verdade. Não tenha medo do futuro. Do mesmo modo, a união que Cristo promove não é conforme a união que o mundo busca estabelecer. Enquanto o mundo busca promover um bom convívio social por meio de valores, tais como religiosidade, altruísmo, tolerância, simpatia e o acordo social, as convenções sociais, a mensagem de Cristo é: não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Mateus 10:34. Como o cristão sabe que não possui neste mundo possessão permanente, no que depender dele, se possível, que tenha paz com todos os homens. Tenhamos a certeza de que Deus cerca os seus filhos de todos os bens. Veja que Paulo escreveu a 2 Tessalonicenses 3,16, que estavam ansiosos pela volta de Jesus, porque dizia que não aguentavam mais. E Paulo lhes escreve em 2 Tessalonicenses 3,16: ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre a paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Aqueles que temem o Senhor têm possessão permanente. Temer o Senhor é obedecer a sua palavra. Provérbios 8:21, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. Isso é promessa de Deus. A sabedoria que vem do alto é que enriquece. Provérbios 8:20. Após compreendermos a que se refere o Salmo 133, fica o aviso da sabedoria de Salomão:
Provérbios 8, 32 a 36. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Pecar contra Deus violenta a nossa própria alma. Por isso, retenhamos firme a palavra de justiça que a nós nos foi pregada pelo Senhor. Os que vivem em união são aqueles que receberam a bênção e a vida do Senhor para sempre, que veio de Sião por meio de Jesus Cristo. Portanto, meu amigo e minha amiga, para receber essa bênção do Salmo 133, você precisa se entregar a Cristo e se tornar o seu discípulo ou discípula, obedecendo a sua palavra. Que o Senhor abra a sua mente, regenere o seu coração e você creia que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida e se entregue a Ele completamente, em nome de Jesus. Amém.